Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas informações e notícias do Mengão para você. Flamengo que já está se preparando para o grande confronto deste final de semana contra o time do Sport, ao qual o Flamengo poderá, dependendo do resultado do Palmeiras e Santos, o Flamengo poderá assumir a liderança do Brasileirão nessa reta final. E lógico, Felipe Luiz está focado para escalar o melhor time possível para esse confronto. O Flamengo terá vários desfalques, inclusive vou trazer os nomes dos desfalques do Flamengo para esse confronto no final do vídeo, tá? São 11 pelo menos, tá? Você vai ficar sabendo aí cada um que não vai estar presente nessa partida. Vamos aqui acompanhar o que eles analisaram sobre Flamengo e Sport e, lógico, também, né, sobre Flamengo e Palmeiras, os times ao qual estão se preparando para a reta final do Brasileiro, brigando pelo título e também para a grande finalíssima da Libertadores da América, que vai acontecer no próximo dia 29. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sino se você não for inscrito. E lógico, né, dá aquela moral e deixa o like. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. Campo dessas duas equipes, a preparação para os jogos de sábado da dupla. Para brigar por títulos no futebol brasileiro, tem que superar os adversários e também o calendário. Flamengo e Palmeiras pagaram cifras altas para ter um elenco com jogadores selecionáveis de diversos países. Agora sofrem com uma data FIFA na reta final do Brasileirão. Uma equipa recheada de bons jogadores. Os selecionadores são responsáveis nisso. Há uma data FIFA, é oficial. Os selecionadores podem nos chamar. Quem lhes paga os salários somos nós. Quem precisa deles somos nós. Mas o futebol é assim e nós temos que nos adaptar. Nesse momento tão determinante da temporada, necessitávamos que se quedassem todos, la verdad. Pero bueno, es así. Los entrenadores necesitan también ganar con sus selecciones y los jugadores también quieren servir. Segundo o site especializado Transfer Market, o elenco do Palmeiras é o mais valioso do Brasil. Está acima de 200 milhões de euros. Logo atrás vem o do Flamengo, na casa dos 195 milhões de euros. Os dois são os únicos a ultrapassar a marca de 1 bilhão de reais. Elencos com qualidade em todos os setores e que agora vão ser postos à prova. A lista de desfalques de Felipe conta com 7 convocados: Plata, Carrascal, Arrascaeta, Varela e Vinha, Danilo e Alexandro, além dos lesionados Jorginho e Pedro. Departamento médico corre para ter Léo Ortiz e Alan saudáveis. E o clube ainda espera o julgamento de Bruno Henrique na quinta para saber se vai ter o atacante contra o Sport. No lado alviverde, Abel Ferreira também fez a listinha da data FIFA. Nela tem Gustavo Gomes e Sousa, Piquerez, Martínez e Facundo Torres, Flaco Lopes e Aníbal Moreno e ainda Vitor Roque. A situação piora para o técnico do Palmeiras quando ainda incluímos os lesionados Everton, Felipe Anderson, os suspensos Andréas Pereira e Alan, todos fora do jogo decisivo contra o Santos. É um time de desfalques para cada lado. O final de semana vai mostrar se os dois elencos mais valiosos do Brasil vão dar conta do recado. Que coisa, né? E aí o Abel reclama demais, o Felipe Luiz também, mas o Abel já falou, é isso, não tem muito o que fazer em relação à data FIFA. Os jogadores saem, muitas vezes eles não voltam e ainda tem esse jogo atrasado que eles vão jogar durante a data FIFA. André Kfouri, são muitos jogadores importantes fora do Flamengo, do Palmeiras também, mas é um Palmeiras contra o Santos, desesperado, jogando lá na Vila, e o Flamengo contra o Sport, que está praticamente rebaixado, deve inclusive confirmar matematicamente seu rebaixamento no fim de semana. Por esses ângulos todos, a vida do Palmeiras nessa rodada, nesse jogo de data FIFA, né? Ela é mais difícil.
mais desafiadora, mais perigosa do que a vida do Flamengo. E a gente comentou aqui, esse jogo do Palmeiras com o Santos, o Palmeiras vai à Vila enfrentar o Santos, numa situação para o Santos de uma ameaça tremenda de rebaixamento, e o Palmeiras lutando pelo troféu. Esse jogo pode marcar uma aceleração do ônibus santista para a Série B. Sim. E também um desvio de rota do ônibus do Palmeiras em relação ao troféu. Por exemplo, se esse jogo empatar, o que num clássico é bastante comum, acho que os dois se prejudicam demais. Claro. Então é um jogo gigantesco do ponto de vista do campeonato em cima e embaixo na tabela. O Flamengo ele tem mais condição de substituição do que o Palmeiras. Eu não quero discutir com análise de valor de jogador, quanto vale o elenco, tá tudo bem, beleza, não tem problema nenhum. Futebolisticamente falando, o técnico do Flamengo tem mais condição de substituição do que o técnico do Palmeiras. O adversário, o Sport, é mais fraco do que o Santos. E o Flamengo vive uma situação também importante, porque precisa ganhar o jogo para se recolocar e, eventualmente, para se colocar numa posição muito boa para, na sequência das rodadas, liderar esse campeonato até o final. Então, é assim, é triste que esses jogos aconteçam nessas circunstâncias, com os dois times esfacelados por desfalques. Mas, claramente, eu consigo ver um nível de dificuldade e de perigo maior para o Palmeiras do que para o Flamengo. Pois é, existe uma chance gigante do Flamengo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, então, na próxima rodada, Calçade. Pode ocorrer, e certamente essa caminhada até a data da final, dia 29, data da final da Libertadores, o que acontece no Campeonato Brasileiro pode influenciar um pouquinho a final. De que forma? Um melhor que o outro, ou 3 pontos, eles podem chegar também empatados, né? Com a mesma pontuação. Mas é uma disputa em duas frentes. Uma direta agora, final da Libertadores, jogo único, e a outra é enfrentando seus adversários no Brasileirão em pontos corridos, que é um campeonato que... naturalmente, todos acreditam que a Libertadores é o maior campeonato. Porém, para um treinador ganhar um campeonato com 38 rodadas mostra toda a capacidade de trabalho da instituição e do clube. Isso é muito importante. Nem sempre para o torcedor... É mais difícil o Campeonato Brasileiro, apesar do Libertadores ser mais importante. Mas o que eu vejo é o Palmeiras numa situação que talvez leve o Abel a mudar estrategicamente um pouco os comportamentos táticos do Palmeiras jogando fora de casa. Seu Palmeiras que tem um formato hoje bem estabelecido, que Palmeiras que pode, sim, pressionar o Santos, resolver esperar e tentar agir na necessidade do adversário e contra-atacar. O Flamengo também com seus desfalques. E aqui, isso é tão vergonhoso, clubes terem que jogar com esse nível de desfalques. Eu achei que a gente não ia chegar nesse ponto, porque convocava um jogador, 2. Quando a gente abriu a possibilidade para até 9 estrangeiros, o mundo leva, as suas seleções levam. Então você tem os brasileiros convocados, os estrangeiros também, o que inviabiliza, mas sem este jogo nesta data, o calendário não aguenta. O que eu lamento profundamente é essa briguinha de Palmeiras e de Flamengo da 5ª série. Sim. Porque é o seguinte, né? Eles tinham e têm ainda tudo para transformar o futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo fizeram muitas coisas boas, bem feitas e podem melhorar, mas perto dos outros eles estão muito à frente. E o legal de ter Palmeiras e Flamengo se você tem um clube que tem a maior torcida do Brasil, um orçamento gigante, receitas também, que é o Flamengo, é muito fácil atribuir o resultado atual a este tamanho. Claro. Só que o Palmeiras não tem a maior torcida do Brasil, não tem esta dimensão, é um grande clube, mas faz um trabalho extraordinário. Então você mostra clubes com capacidades diferentes fazendo um trabalho magnífico. A gente tem que entender que é muito bom para o padrão do futebol brasileiro. E ao invés de ajudar o futebol brasileiro, eles estão, sim, elevando este debate, essa disputa, para um lado que você perde a esperança. Porque eles, eu não vejo com esta geração de dirigentes
nenhuma possibilidade de a gente evoluir. E eu acreditava que eles poderiam chegar para mudar. E é mais do mesmo. Vamos colocar daqui a pouco a entrevista do BAP e também do Anderson Barros falando sobre essas briguinhas de bastidores, tá? De Palmeiras e Flamengo. Antes, uma boa notícia para o torcedor do Flamengo, tá nessas imagens aí que vamos colocar para vocês, fãs de esportes. E é o Pedro, ele começou a treinar agora e de uma maneira mais livre, né? Ele tá liberado para participar de atividades, mas ele ainda não tem atividades com um confronto direto com os colegas. Mas já foi a campo e já começou a se movimentar, o que aumenta muito a esperança do Pedro estar à disposição, principalmente para a final da Conmebol Libertadores no dia 29 de novembro. Uma ótima notícia, e aí o Felipe Luiz, claro, está nessa esperança de ter o Pedro. Vamos ouvir então o que falaram o Anderson Barros ontem em entrevista lá na Federação Paulista de Futebol, no lançamento do Campeonato Paulista de 2026, e daqui a pouco colocamos também o BAP falando sobre essas briguinhas entre as duas equipes. O Palmeiras tem deixado muito claro, principalmente através da senhora presidente, que ele quer que o campeonato seja decidido nas 4 linhas. Precisamos ter muito cuidado, e quando nós dizemos isso, o próprio STJD, a própria CBF, todas as instituições ligadas ao futebol precisam ter muito cuidado para que as coisas somente aconteçam dentro das 4 linhas. Então a gente precisa, o STJD sim, precisa entender, precisa respeitar todos os prazos, que esses sejam de forma equilibrada, e nós temos a convicção de que isso acontecerá. As coisas serão feitas como devem ser feitas. É esse o recado e esse é o posicionamento do Palmeiras muito claro em relação a esses últimos acontecimentos. E eu tenho plena confiança que o STJD está absolutamente preparado para tomar essa decisão, né? Seria mentira se eu dissesse aqui na frente de todo mundo que não tem um efeito contaminação no presidente do Flamengo enquanto torcedor. Claro que como torcedor, né, que o Bruno Henrique seja absolvido. Mas eu entendo que existem instâncias, né, na vida exatamente para minimizar esses aspectos emocionais, e eu acredito que o STJD está absolutamente preparado e qualificado para tomar a decisão que seja melhor para o futebol brasileiro e a mais adequada no caso. Você pega o caso agora, eu poderia te dizer o seguinte, hoje, enquanto nós estamos conversando aqui, tem 33 dias que o Vitor Roque não foi denunciado, não foi pautada a audiência que vai cuidar dele. Nesse período ele fez 6 gols, fez 4 assistências e ajudou o Palmeiras a ganhar 9 pontos, se não estou equivocado. Tá certo? Ele devia ter sido julgado antes. Eu estou certo, eu estou errado, esse é um fato. Tá aí, André Kfouri, vai ser assim. Ele fala também do campo sintético, do Palmeiras, aí a Leila fala que o BAP está falando isso porque é para provocar o Palmeiras, e aí eles seguem nos bastidores com essas rusgas. Em relação ao atraso, né, a maneira morosa com que a justiça desportiva se move, ele está correto. Por outro lado, a colega do BAP, que preside o Palmeiras, a Leila Pereira, reclamou que na mesma sessão do STJD, em que um auditor pediu vistas e jogou para outro dia o caso do Bruno Henrique, um jogador do Palmeiras, que tinha sido expulso, foi suspenso, vai pegar mais um jogo e vai cumprir na partida contra o Santos. Só que esse jogador do Palmeiras foi expulso no dia 23 de julho, no jogo contra o Fluminense. Nós estamos em novembro. Então, veja que todo mundo pode reclamar dos mesmos problemas. Essa morosidade, que não tem explicação, é tremendamente prejudicial ao campeonato. Porque um jogador que é expulso no dia 23 de julho, ele precisa ser julgado no máximo em 48 horas. Sim. E, se punido for, cumprir a suspensão na próxima rodada. Claro. Para que as coisas continuem a andar e... É claro, isso acontecendo com todos os jogadores de todos os clubes, ninguém possa reclamar de uma suspensão conveniente para o adversário. O Palmeiras tem vários desfalques nesse jogo contra o Santos, ganhou mais um na última sessão do STJD, que é a mesma sessão, repito, na qual o Bruno Henrique não foi julgado, porque um dos nobres auditores pediu para ler o processo com mais atenção. Assim, os clubes só lidam com isso porque eles são incapazes de resolverem seus problemas entre si,
se tornarem sócios do produto que pertence a eles, organizarem o Campeonato Brasileiro da maneira que eles desejam e dizer, não vamos utilizar o STJD, não precisamos do STJD, não queremos o STJD. Teremos uma comissão de penas formada por esses membros que vão se reunir no dia seguinte a cada rodada, analisar os casos disciplinares e tomar a decisão. É simples assim. É simples assim. Os clubes reclamam porque também é conveniente reclamar, mas eles só lidam com essas situações por causa dos próprios defeitos. Simples não é, né? Quando é que Palmeiras e Flamengo e o restante dos clubes conseguiriam encontrar essas nobres pessoas para julgar no dia seguinte? Nunca. É o momento, é hora de reformar o futebol brasileiro. Eu vou mais além, é hora de refundar. Só a reforma não adianta. E me parece que esta administração da CBF resolveu entender isso. Então, a questão do fair play financeiro, ela é real. Assim, tem clube que parece que está viajando, né, numa maionese eterna, porque se o fair play vier como ele deve vir, assim, fair play de Araque não serve. Sim. Tem que ser algo que realmente vale a pena. Muita gente vai ficar mesmo com um período de adaptação, porque a gente conhece dirigente brasileiro. Eles vão deixar para o último dia para pagar 1 bilhão de dívidas. Não vão começar a pagar hoje. Eles vão falir, vão quebrar. Alguns vão quebrar mesmo. E eles estão deixando. Sei que meus amigos advogados do esporte não ficam felizes nesse momento, mas... Os meus também não. Se eles querem realmente reformar o futebol brasileiro, e aí, mesmo que tenha que promover uma mudança na lei, expulso no domingo, na segunda... é igual para todo mundo. Lógico. É que nem o semiautomático. Hoje tem lá, traça uma linha grossa, linha fina no impedimento, a imagem é ruim, ou se o cara tocou na bola antes, se tocou depois. Você não tem a menor noção. Você não tem a noção se aquilo é verdadeiro ou não. Mas segue. No dia que tiver o semiautomático, 1 milímetro vai servir para todo mundo. Aí você vai falar, pô, mas 1 milímetro serve para todo mundo 1 milímetro. E a questão da área disciplinar é a mesma coisa. Você tem condição de tomar no dia 24 de julho? Não no dia, quase em dezembro. Porque parece que fica, a impressão que você tem, quem está no esporte, segura aqui. Fica aqui, ó. Opa! Vamos agir quando todo mundo estiver prestando atenção. E eu não atenção. estou falando de Palmeiras e de Flamengo, estou falando de ambos. Claro. Porque os casos são cada um do seu jeito, mas fica ali guardado. E no final, sempre a teoria da conspiração vence. E às vezes nem teoria é realidade. Pelo jeito, isso vai ficar até o final da temporada, e aí na temporada seguinte, assim que terminar o campeonato estadual, começa de novo. Pelo menos enquanto Flamengo e Palmeiras estiverem ali em cima, não me parece nenhuma paz, que vamos encontrar nenhuma paz em breve. Não, e eles misturam coisas assim, que nem o Bap falar no fair play financeiro, falar de gramado, não existe essa conversa. Eu acho que o gramado é importante, eu sou a favor de gramado sintético, não sou. Acho que daqui a pouco a gente não vai ter mais um gramado natural no Brasil. Isso é muito perigoso para o futebol. Por mais que tente convencer que o gramado sintético ele é maravilhoso, ele é sensacional, tal. Alguém perguntou para o jogador, quem joga não gosta. E é preciso ouvir quem joga. Então veja, essas coisas tão importantes são decididas em algum escritório e não em quem joga. Sim. Isso é lamentável, profundamente lamentável. Então o tema, ele é justo e precisa ser abordado. Mas não misturar com fair play financeiro. Aí já é o quê? É uma tentativa de dar uma cutucada, né? Que aí a Leila recebe. Aí fica essa guerra. Essa briguinha. E, sabe, eu lamento porque isso sai daqui e às vezes vai para a arquibancada. Uma das grandes rivalidades dos últimos anos, Palmeiras e Flamengo, então eles andam na contramão um do outro. Essa história é folclórica como quase todas as histórias do Vicente Mateus, né? Muito bem, muito bem. Joana, obrigada pela participação com a gente. Qual é a tua programação daqui em diante? Tá on, daqui a pouquinho, com uma entrevista exclusiva, hein? Opa, pode contar com quem? Não vou contar. Não vai, tem que assistir o Tá On. Não vai. Tá bom. É uma entrevista exclusiva, hein? Fique aí pra assistir. É que se a gente sabe daqui a pouco, entendeu? A gente fica ainda mais interessante. Um cara que está brilhando muito neste campeonato brasileiro. Só vou dar esse disclaimer pra vocês.
Muito bem, beijo, minha amiga. Bom trabalho. Valeu mais uma vez, Joana de Assis, sempre brilhando aqui no Sport TV News. Lofredo, boa notícia para o torcedor do Flamengo. O Pedro está com o braço em plena evolução, já começa a fazer testes físicos e tirou um pouquinho já da imobilização desse braço que teve uma fratura, o braço direito dele já começa a dar sinais de que estará à disposição para esse jogo mesmo da final da Libertadores. Forma e ritmo até a data, tá? Alguma proteção no braço ele vai precisar. Então, e ele tá ali, ó, a gente consegue ver nas imagens. Mas essa proteção que ele está utilizando nesse treino, ela não pode ser utilizada para jogo. Ah, sim. Tá? Então, sim, importante. Flamengo... Não, mas eu digo pro treino, a gente consegue perceber que antes ele estava com o cotovelo imobilizado junto e agora a gente vê que o cotovelo tá liberado. A ideia da imobilização alta ali é para que limitasse o máximo o movimento dele naquele período. Porque aí qualquer movimento poderia gerar uma demora maior na resolução da fratura. Né? Então, por isso que ele estava... A imobilização ali não era necessária tão alta. Mas para ganhar tempo de recuperação, se faz a imobilização mais alta. É um jogador que vai... Sim, é muito importante para o jogo e que obriga o Flamengo a buscar ideias diferentes, principalmente na posição, principalmente com o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique dá resposta, tá? Então, o problema é que ele vai ser julgado, esse julgamento está marcado para hoje. Só que o julgamento do Bruno Henrique, ele não influencia Libertadores. Ah, não, Libertadores não. Eu digo agora para o fim de semana, jogo contra o Sport na sequência do Campeonato Brasileiro. Isso Libertadores, que é onde o Flamengo quer recuperar o Pedro. Próximo sábado. Vamos com as notícias do Flamengo. Cícero Melo chegando aqui com a gente. Tem departamento médico, tem também o extracampo. Bastante coisa por aí, seu Cícero. Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Oi, dona Glaucia, bom dia, um beijo para você também, para Mari Pereira, um abraço no Jailson e no Fã de Esporte, especialmente torcedor rubro-negro. Nós estamos aqui em frente à sede do Flamengo, o time está treinando lá no CT Ninho do Urubu. E amanhã, treina de manhã e depois à tarde, às 3 horas da tarde, segue para Recife. Apesar da data FIFA, o Flamengo tem jogo. Sábado é jogo adiado da 12ª rodada, lá na Arena Pernambuco, no Recife, Sport e Flamengo. 18 horas e 30 minutos. Flamengo é o vice-líder com o mesmo número de pontos do líder Palmeiras, 68. Só perde essa condição de líder por causa do número de vitórias. Enquanto o Palmeiras tem 21, o Flamengo tem 20 vitórias. Vai pegar um Sport Recife já rebaixado na última colocação no Z4 com apenas 17 pontos ganhos. Mas tão importante quanto o jogo é o que vai acontecer esta tarde lá no centro da cidade, no pleno do STF, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. É a continuação do julgamento do atacante Bruno Henrique por aquele caso de envolvimento em apostas, né? Com suspensão, provocando cartão amarelo. Na segunda-feira passada, em setembro, no primeiro julgamento, pegou 12 jogos de suspensão. O Flamengo conseguiu uma liminar para que ele continuasse atuando. E aí, na segunda-feira passada, um relator pediu a absolvição. Mais um outro juiz pediu vista do processo, para ter mais tempo de analisar. E hoje, então, às 3 horas da tarde, devemos ter a conclusão deste julgamento, saber se ele vai continuar jogando até o final do Campeonato Brasileiro, se vai ser absolvido ou se vai ficar sem jogar nessas partidas decisivas. O Flamengo, técnico Felipe Luiz, terá 7 desfalques para este jogo contra o Sport, todos atuando por suas seleções na data FIFA. Danilo e Alexandro com a seleção brasileira, Arrascaeta, Vinha e Varela pela seleção do Uruguai, sendo que o Arrascaeta também está suspenso pelo 3º cartão amarelo, já não jogaria de qualquer maneira. Plata na seleção do Equador e o Carrascal na seleção da Colômbia. Daqui a pouco, na minha próxima entrada, Glaucia, eu vou falar da situação do atacante Pedro, se ele vai ou não jogar a final da Libertadores da América. Até já, um beijo, Glaucia. Maravilha, seu Cícero. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que já está em reta final de preparação para o grande confronto contra o time do Sport. Jogo que vai acontecer lá na Arena Pernambuco. E para esse confronto, galera, Felipe Luiz terá pelo menos aí 11 desfalques para esse jogo. Tá ali a matéria, ó, com 11 desfalques
como o Felipe Luiz vai escalar o Flamengo contra o Sport. Aqui os jogadores, né, que vão desfalcar, só para você ter uma ideia: Alexandro, tá ali, ó, Danilo, Carrascal, Gonzalo Plata, Matias Vinha, Varela, Arrascaeta, Pedro, Alan, Léo Ortiz e Jorginho. Desses jogadores aí, o único que tem aí uma perspectiva, quem sabe, né, de ficar à disposição é o Jorginho, mas os demais jogadores estão fora, né, aí desse confronto por convocação e por convocações, né, e também por lesões. Então, assim, o Flamengo, né, que não vai contar aí com pelo menos 11 jogadores para esse confronto. Porém, o Flamengo, né, tem um time, um elenco, né, muito forte e ainda assim conseguirá montar, né, um bom time, tá? Com o Luiz Araújo ali pelo lado, com o Samuel Lino pelo outro, né? Aí tem que saber aí como é que vai ficar a situação do Bruno Henrique. Tem aí o Wallace, tem muitos jogadores aí, tem o próprio Saul que o Flamengo poderá utilizar, o Eric Pulgar. Então tem muitos jogadores que o Flamengo vai poder utilizar nessa partida contra o Sport. Mesmo com todos esses desfalques que você viu aí, o Flamengo, né, tem um bom elenco, tem mais time que o Sport e logicamente vai ter o apoio da nação rubro-negra lá, né, em Pernambuco. Então o Flamengo tem aí a faca e o queijo na mão para tentar e conseguir uma vitória, né, lógico. É obrigação o Flamengo vencer o rebaixado Sport para esse confronto, se quiser pensar em título. Eu tô confiante, tá? Tô confiante que o Flamengo vai fazer um bom jogo, vai conseguir uma boa vitória e o Palmeiras vai empatar ou perder para o Santos e o Flamengo vai assumir, né, a liderança do Brasileirão nessa reta final. Se o Palmeiras perder, é melhor ainda, porque o Flamengo iguala em número de vitórias e aí vai ficar, né, com o saldo de gols melhor que o do Palmeiras e na reta final o Palmeiras vai ter que tirar 2 rodadas. Parceiro, não vai ser nada fácil para eles. Então, né, o Flamengo tem aí a grande chance agora nesse confronto, né? E lógico, vamos depender também do Santos, que tá no desespero, conseguir, né, uma vitória para cima, né, do Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Flamengo primeiro tem que pensar em fazer a sua parte e depois, né, o Flamengo pensar ali, né, nos demais. Vai dar certo, tô confiante. E você, tá confiante? Eu acredito que o Flamengo vai ganhar esse jogo. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão. Tá vendo aqui? Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!